dia. Bom, daremos início ao segundo seminário de EAD, que será apresentado em 2 etapas, com início hoje e continuação amanhã. O tema do evento é EAD e a Política Educacional Brasileira, oportunidades de inovação e desenvolvimento. Os principais objetivos do seminário serão analisar a EAD sobre a perspectiva das transformações históricas e sociotécnicas e seu impacto na formação e qualificação para o mundo do trabalho, promover reflexões sobre a EAD em relação às oportunidades de inovação social, política e econômica no desenvolvimento brasileiro e discutir as contribuições da EAD para a formação e qualificação profissional no contexto da política educacional brasileira. E a programação de hoje contará, após a mesa de abertura, com a apresentação de 4 painéis. No período da manhã, teremos o painel 1, Território, Trabalho e Virtualidade, Cooperação e Colaboração no Mundo Global. Seguido do painel 2, Linguagens, Mídias e Aprendizagem em Rede. Na parte da tarde, teremos a partir das 2 horas, painel 3, Transformações Sociotécnicas e Desenvolvimento Humano, Novas Configurações para a Educação à Distância. Painel 4, Institucionalização da EAD, Desafios da Política Educacional Brasileira. Convidamos para compor a mesa de abertura do seminário as autoridades institucionais e acadêmicas da Unirio aqui presentes. Professor Dr. Diógenes Pinheiro, pró-reitor de Extensão e Cultura da Unirio, representando o magnífico reitor professor Dr. Luiz Pedro Sangil Jutuca. Bem-vindo, Diógenes. Convidamos também a professora doutora Giane Moliari Amaral Serra, coordenadora de Educação à Distância da Universidade Aberta do Brasil, Unirio. E convidamos ainda a nossa idealizadora do evento, a professora Ludmila dos Santos Guimarães, coordenadora adjunta da Universidade Aberta do Brasil, Unirio. Bom, pessoal, bom dia a todos. É um grande prazer estar aqui. Eu estou, nessa ocasião, representando o magnífico reitor, professor Luiz Pedro Sangil Jutuca, que se encontra em viagem de trabalho, né? Mas, afora essa representação institucional, eu queria dizer que é um prazer pessoal estar aqui, né? Porque a professora Giane e a professora Ludmila, né, têm sido parceiras, assim, de várias atividades em conjunto, né? E eu queria começar falando muito rapidamente, assim, da minha aproximação e do meu interesse com a educação à distância, né? No outro dia eu fico até à vontade em falar nisso, porque no outro dia a própria Giane colocou isso muito bem, ela falando, olha, eu não acreditava muito em educação à distância até começar a trabalhar com ela, né? E eu posso dizer que eu tenho a mesma impressão, né? A gente vem de uma tradição onde o ensino à distância é visto como uma coisa menor, como uma coisa de menor valor social, né? Só que nos últimos anos a universidade pública mudou muito, né? A gente pode dizer, e eu acho que esse seminário ele tem um título, né, muito feliz, né, de associar inovação e desenvolvimento, né? Porque de certa forma a gente experimenta hoje mudanças, né? O meu amigo aí Nilson vai falar melhor do que eu sobre isso, né? Mas a gente experimenta mudanças da sociedade global, técnicas, sociais, etc., onde o acesso ao conhecimento também mudou, né? E a universidade, sobretudo a universidade pública, ela tem um papel fundamental na inclusão de novos sujeitos a esses processos educativos, né? E a gente sabe, né, a minha experiência com a educação à distância nos últimos anos tem sido uma experiência diferenciada, assim, porque eu comecei escrevendo conteúdo para educação à distância. E aí eu comecei escrevendo um texto acadêmico, né, aqueles que a gente escreve e tal. De repente, um revisor da aula falou, professor, não é isso, você tem que
dialogar com esses estudantes como se você estivesse dando aula, né? Isso foi um aprendizado para mim um pouco sofrido, né? Eu falei, mas e aí, como é que faz e tal? E conforme eu ia me aprofundando nessa experiência, né, eu fui reconhecendo os méritos e os valores disso, né? Por exemplo, a gente hoje tem polos pelo estado do Rio de Janeiro inteiro, em lugares onde a universidade pública não está presente. Então, de certa forma, a gente está efetivando, através da educação à distância, o direito à educação também para esses sujeitos que não podem, muitos deles professores da rede pública, né, com atuação já no ensino público e tal, e que buscavam se qualificar, né? Então, eu hoje começo a pensar diferente, né? Eu começo a olhar a educação à distância também como uma possibilidade de inclusão desses novos sujeitos que buscam a educação superior e que não têm necessariamente condições de estar presencialmente na universidade, né? A gente agora está entre as inovações aí propostas, né? Eu acho que talvez a Unirio ela tenha uma posição muito peculiar nesse campo, porque a gente é uma universidade pequena, né? A Unirio tem 13 mil estudantes, né? Sendo que 5 mil são à distância. Então isso coloca para a gente uma responsabilidade grande de não tratar esses nossos estudantes como estudantes de segunda categoria, tá? Então eles são estudantes hoje da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro e a gente tem que tratá-los como tal. Só que o estudante à distância nem sempre ele experimenta a vida acadêmica na sua totalidade, né? Então a gente fala, mas é diferente do ensino presencial. É diferente do ensino presencial, né? Tanto que ele tem outro nome, se chama ensino à distância. Só que essa diferença ela não pode significar uma formação menor, né? E eu estou muito feliz porque hoje a gente está conseguindo, né, depois de uma batalha grande aí, né, a gente está conseguindo fazer ensino, pesquisa e extensão à distância, né? Por iniciativa da SEAD foi lançada, eu fui convidado a me integrar nessa iniciativa e fiquei muito feliz por isso, né? A gente lançou um edital chamado Território e Trabalho, na qual a gente vai fazer pesquisa e extensão através desses estudantes à distância, pensando justamente isso, qual é o papel que o conhecimento pode desempenhar em realidades locais, né, periféricas, fora dos grandes centros como o Rio de Janeiro. Então, pensando qual é o papel, né, de pesquisa, inovação e desenvolvimento regional que o conhecimento pode desempenhar. Então, eu acho isso uma inovação importante, ou seja, você conseguir incorporar esses estudantes à distância também como pesquisadores e como extensionistas, ou seja, que eles possam ter da universidade uma experiência plena também de ensino superior, né? Eu acho que esse seminário aqui é mais uma caminhada nessa direção, da gente qualificar cada vez mais a educação à distância, para que daqui a algum tempo a gente não perceba mais essas diferenças que ainda hoje são perceptíveis entre estudantes que fazem um curso presencial e à distância. Então eu acho que o caminho é justamente esse que a SEAD tem trilhado, né? De qualificar o debate, de juntar extensão, pesquisa, né? Para que a gente possa realmente ter uma educação à distância de qualidade, inclusiva e que cumpra essa função social do conhecimento, né? De ser um espaço de inovação e desenvolvimento. Então eu fico muito feliz de estar aqui acompanhando esse seminário. Infelizmente, como eu estou também representando o reitor, eu vou ficar um pouco, mas tem um outro seminário que eu tenho que está lá na universidade, mas eu acompanharei, né, os resultados e desejo muito sucesso nessa jornada. Muito obrigado. Bom dia a todos. É com o maior prazer que a gente está aqui, né, nessa manhã de quinta-feira, e vamos dar continuidade à quinta o dia inteiro, sexta-feira também o dia inteiro. Nós fomos surpreendidos porque a gente, né, a Ludmila idealizou e fez toda a programação, né, fazendo contato com os palestrantes, enfim, e
e definindo todo a organização, né, que tem uma equipe, a despeito às vezes da gente conseguir finalmente na universidade pública, né, ter uma licitação, contratar uma empresa que organiza o seminário, né, mas a gente tem que estar ali por trás, enfim. Então agradecer toda a equipe, né, a presença das pessoas e dizer da surpresa que em 5 dias que estava aberto online as inscrições se esgotaram. Mas ao mesmo tempo, né, acho que é porque as coisas que às vezes gratuitas, né, ou enfim, ou coisas que acontecem, como por exemplo o trânsito caótico do Rio de Janeiro, enfim, são vários motivos aí, ou outras atividades que a gente às vezes acaba no meio do caminho se programando para participar de seminário e acaba surgindo e a gente não pode participar, mas enfim, até final de amanhã vamos estar com esse auditório cheio e com gente na fila ali fazendo, né, fazendo fila ali fora, porque foi assim que o meu celular não parou de ser tocado durante esses dias que tinha esgotado as inscrições para o evento. Mas, como o professor Diógenes falou, né, e logo depois dele é sempre difícil falar, porque ele fala muito bem, né, nós estamos aqui também num público bem qualificado e é essa a intenção, porque na educação à distância, na verdade, assim, eu não sou especialista da área de educação à distância, né, mas estou há 7 anos na coordenação de educação à distância. E porque na educação à distância a gente aprende fazendo, né? Tem um fazer, né, do cotidiano que vai nos ensinando. Mas ao mesmo tempo a gente também começou a pensar, por que não pararmos de vez em quando para não só fazer, mas também pensar esse fazer? Então o seminário, ele é essa parada para nós pensarmos sobre o que estamos fazendo, né? Então é nesse sentido que eu estou aqui nessa mesa de abertura, né? Chamando vocês para essas reflexões. Então esses dias nós vamos refletir, trocar, dialogar, né, sobre o nosso fazer, porque eu tenho certeza que a maioria que está aqui, que trabalha, que atua na EAD, a gente trabalha tanto, né, porque a educação à distância, a despeito dela ser, né, educação à distância, ela não é distante, e muitas vezes a gente trabalha até mais do que no presencial, né? Primeiro porque o número de alunos, né, como o próprio Diógenes falou, nós hoje com 4 cursos de graduação apenas, nós temos já praticamente o mesmo número de alunos dos nossos cursos presenciais. Então é algo assustador. É outra reflexão que nós chamamos também, né, em relação a esse número. Talvez agora a gente cresceu muito quantitativamente, estamos no momento de começarmos a frear, né, e discutir a qualidade, né? A quantidade já está colocada. Agora nós vamos discutir a qualidade para uma continuidade efetiva e uma institucionalização dessa metodologia, dessa modalidade no âmbito das universidades federais, né? Porque vocês vão ver, eu vou ser até moderadora de uma mesa, de um painel hoje, ao final do dia, que é com a nossa coordenadora, nossa presidente do Fórum Nacional de Coordenadores da Universidade Aberta do Brasil, e aí nós vamos falar efetivamente sobre as ações de política educacional, né, relacionada à educação à distância. Então, esse programa Universidade Aberta do Brasil, que colocou as universidades federais nesse cenário de educação à distância, né, que é novo para a gente, mas não é novo para tantas outras universidades e em tantos outros países, né? Então, eu queria desejar a todos um excelente seminário, né? E que a gente saia daqui com mais reflexões ainda do que o que nos mobilizou até aqui. Então, bom dia a todos e obrigada pela presença. Bom, bom dia a todos.
Infelizmente a gente teve esse pequeno atraso. Hoje realmente deve estar um tumulto, né, no trânsito do Rio de Janeiro. Eu não vou me alongar, né, quero agradecer as palavras aqui, né, do professor Jorge, nosso pró-reitor, representando o reitor da Unirio, a professora Giane também. E como eles colocaram a idealização do evento, rapidamente, né, eu vou colocar a ideia desses 2 dias e desses painéis que compõem o evento. A Giane colocou agora a questão desse fazer nosso cotidiano e dessa necessidade de reflexão. E é claro que uma universidade como a nossa, que tem 50% praticamente, né, dos seus estudantes, dos seus alunos na modalidade à distância, requer uma responsabilidade e reflexões para que a gente chegue ao patamar, né, desejado em relação à educação à distância da mesma maneira da forma presencial. O primeiro painel, então, pensando o que essas temáticas têm a ver com a educação à distância, é o seguinte: nós pensamos em fazer uma reflexão, é claro, mas essa reflexão sobre a educação à distância, a questão da aprendizagem, do ponto de vista das ciências, né, sociais e dos desafios contemporâneos da própria ciência e da relação da aprendizagem, do conhecimento, dessa virtualidade nesse momento em que nós vivemos. Então, o primeiro painel, esse primeiro dia, ele tem como motivador ter uma visão mais abrangente sobre esse processo, nos descolar um pouco somente do fazer, né, dessa coisa cotidiana que às vezes nós pensamos e fazemos em relação à educação à distância por conta de logísticas, por conta de processos, por conta de um número muito grande, de fluxos imensos. Mas a gente tem que pensar, o grande desafio, né, desse primeiro painel, né, e a postura que a gente espera fazer aqui junto com vocês, o envolvimento e a participação de vocês, é lançar, né, um novo olhar, um novo paradigma em relação à aprendizagem nesse campo da virtualidade, nas suas relações com a formação, com o trabalho, de maneira que a gente não ilumine o passado. Não pegar um paradigma, né, da sociedade industrial para trabalhar a educação à distância, que é o que muitas vezes tem acontecido, inclusive quando a gente pensa em parâmetros, quando a gente pensa, vou avaliar presencial é igual à distância, então tudo isso tem que ser repensado, né, para que a gente continue e que veja diferenças e oportunidades e inovações. É preciso olhar, né, lançar uma luz, entendeu, para o futuro. Não pensar a educação à distância, o conhecimento, a aprendizagem, do ponto de vista de um paradigma que já foi. Então, nós precisamos construir, né, e pensar essa universidade, pensar esse ensino virtual, essa aprendizagem virtual, sob uma outra ótica, sob uma outra luz. E ela tem que ser para o futuro. Nós não podemos ficar prisioneiros, né, de avaliações, de métricas, de instrumentos que simplesmente já foram, né, e apontam para o passado. Então, os 2 primeiros painéis, né, com o professor José Pipoco e com o professor Nilson Moraes, sobretudo, né, tem esta intenção. Né, e logo em seguida, com a professora Gilda Campos, também uma reflexão do papel, dessa ampliação das linguagens, das mídias e tecnologias no mundo maior, que é um mundo globalizado, é um mundo cooperativo, é um mundo de colaboração, é um mundo de diferenças, de novas habilidades, de novas competências, e que todos nós precisamos refletir e fazer essas mudanças também. Então, muito obrigada a todos, né, pela presença. Nós vamos contar com a participação de vocês nas perguntas, nos debates. Tem alguns professores que vieram de outros estados, né, para fazer essa discussão ficar mais ampliada. A professora Denise, que vai estar mais à tarde, da Federal de Santa Catarina, a professora Carla Saraiva já chegou, né, da Rio Grande do Sul, a Gilda Campos também, né, daqui da PUC do Rio. Então nós temos assim várias instituições, né, são leituras ampliadas, universidade privada, universidade pública, de outros estados também, para que a gente possa realmente ampliar essa reflexão e tornar mais qualitativa. Muito obrigada.